Pode. Quem já estiver com o trabalho pronto, já pode colocar lá na plataforma. Eu vou. Ó, Professora, hum, quando que a gente tiver com o trabalho feito, a gente vai ter que apresentar? sim, vai ter que me falar o que fez no trabalho, né? Eu preciso saber o que vocês fizeram. Vocês só vão comentar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Prolucilene, ela usa lá com vocês no na hora que ela coloca as atividades, uns asteriscos, não coloca lá? Uns asteriscos? Sim. Sim. Do que é para entregar? Então, eu vou editar todas as atividades que estão lá na plataforma. Todas as minhas atividades que estiverem com asterisco, com 3 asteriscos, é para ser entregue, é para subir lá na plataforma, tá bom? O que não tiver com asterisco é que não é para ser entregue, tá bom? Ok. Tudo bem? Pode ser combinado assim para vocês não se perderem? Sim. Pode. Então, tá bom dia. Então, tá. Então, vamos lá. Fazer, só que não é para entregar. Que não tiver asterisco nem escrito nada na frente assim, entregar, essas não são para entregar, tá bom? Eu vou editar todas elas hoje, antes de eu sair para fazer as minhas coisas, eu vou editar para ficar certinho para vocês não se perderem, tá? Então vamos lá começar a correção do livro. Peguem lápis e borracha, rapidinho. Peguem rapidinho para a gente começar a correção, que aí na outra aula eu continuo com a matéria. Outra coisa, eu coloquei lá na plataforma para vocês material de apoio. Material de apoio não é para vocês fazerem, não, tá? Material de apoio é para vocês estudarem. Tem lá 4 joguinhos, 4 links que levam para 4 jogos, tá? Esses jogos são jogos didáticos, tá? Então, ó, tem um joguinho lá que fala das eras, tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha, que são uns joguinhos legais que vão ajudar vocês. Ó, tem joguinho da estação do ano, da transformação da paisagem, do sistema de posicionamento do GPS, tá? Então, vocês olhem depois, né? E vejam direitinho, bonitinho lá os joguinhos que vai ajudar vocês a estudarem. Outra coisa, só para reforçar antes de eu começar. O que está dentro do vulcão é o magma. O que escorre fora, lava. Não pode esquecer isso. E não é larva, é lava, tá? Não pode esquecer e colocar na prova larva, tá bom? Então vamos lá, gente. Na página 30, a gente tem lá assim: a teoria do heliocentrismo continua valendo até hoje? Escreva um parágrafo sobre a sua descoberta. Vocês acham que a teoria está valendo até hoje? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Por quê? Porque a Terra, ela continua inserida no sistema solar e tem o Sol como centro do universo, tá? Então essa é a resposta. Sim, porque a Terra continua inserida no sistema solar, por conta que o Sol é o centro do universo, tá? Então, a resposta é sim. Na página 33, vamos lá, todo mundo para a página 33. Oi, Por favor. É a Laís, página 30, né? gente, tá cortando, gente. Fala quem. A Laís falou e mais alguma pessoa falou. Quem que foi a outra pessoa que falou? Por favor. Eu falei junto. Ah, por isso. Aí ficou assim. Fala, então fala, o que que você quer saber, meu bem? Para você repetir a resposta. Tá, é sim. Aí ponto na mesma linha, porque a Terra continua
no sistema solar. Ô, professora, Espera um pouquinho só, Laís, deixa eu completar aqui, senão eu perco o raciocínio. E o Sol Professor, é ditado? é o centro do universo. Gente, eu tô dando a resposta para quem não entendeu. Depois, vai lá, eu vou postar a live hoje ainda. Aí vai lá na live se tiver alguma dúvida e termina de completar o livro, tá? Porque na verdade é para vocês já terem respondido. E a resposta é para estar mais ou menos parecida com a minha. Tá bom? Fala, Laís. professora, eu vou falar minha resposta para ver se tá certa, tá? Tá. É assim que eu coloquei, ó. A teoria do heliocentrismo defende que o Sol, e não a Terra, é o centro do universo. Ela é válida até hoje. Quando estudamos o sistema solar, vemos que os planetas que orbitam em torno do Sol. Perfeito. Perfeito. Pessoal que entra atrasado na live, para saber a página que a gente tá, nós estamos indo para 33, mas ó, volta o chat, tá? E vê a página que a professora tá pedindo para fazer, porque senão a Pro tem que ficar parando o raciocínio do que tá falando e aí eu perco o raciocínio, tá? O chat apaga. O chat apaga quando você entra na live. Para vocês apaga o chat? Para mim não apaga. Então tá, quando ó, entra na página live, 33 agora. Para mim não apaga, não. Vamos lá. O que significa dizer que uma teoria é geocêntrica e a outra é heliocêntrica? O que significa, gente? São iguais essas teorias? Não, significa que a geocêntrica, Não. os planetas giram em torno da Terra, e a heliocêntrica, os planetas giram em torno do Sol. Exatamente, gente. Então, ó, teoria geocêntrica, né? Ela é uma hipótese de que a Terra é o centro do universo. Podem colocar isso para simplificar, tá certinho o que o colega falou. Então, é uma hipótese de que a Terra é o centro do universo. Também, Adrian. E a heliocêntrica? A heliocêntrica diz que A teoria que o Sol é o centro do universo. Isso. Então, uma diz que a Terra é o centro do universo e a outra diz que o Sol é o centro do universo. Página 34. Bom, a gente tem aqui um poema do português Luiz de Camões, né? E ele fala: as armas dos barões assinalados que dá a ocidental praia lusitana. Por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Em perigo e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. E entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então, é um poema aí, né, de Camões, né, Os Lusíadas, né, um texto em domínio público esse, e aí ele pergunta: o que quer dizer o verso? Por mares nunca de antes navegados. Professora, eu coloquei assim, quer dizer que é um lugar que eles descobriram e ninguém nunca navegou. Isso, perfeito, Laís. Mais alguém? Ó, professor, eu coloquei assim, ó. Os lugares do mapa aquático que nunca ninguém navegou. Isso, exatamente. Quase a mesma coisa que o Arthur, eu só coloquei que ninguém nunca navegou por aquele mar. Também. Ótimo, gente. Por quê, gente? Lembra quando a gente falou lá de posicionamento, né? De que as rotas marítimas surgiram? Então, mares nunca navegados foram mares o quê? Que o homem nunca explorou, tá? Então, lugares nunca explorados, lugares nunca navegados, lugares nunca vistos, tá? Então, é isso aí. Na B, Camões escreveu esse poema em 1572.
ele retrata a realidade do que acontecia em Portugal? O que vocês acham? Eu coloquei que sim, professora. Por quê? Eu na B, prof. Eu Na coloquei B, que isso. sim. Eu Sim, pois coloquei nessa que época não. Portugal estava à procura de terras para colonizar. Perfeito, perfeito, exatamente isso. É sim, Laís. Por quê? Porque naquele momento, Portugal vivia as grandes navegações. Lembra que eu falei para vocês que os dois primeiros países que desenvolveram, né, as rotas marítimas foi Portugal e Espanha? Então, é sim, justamente por conta de Portugal e Espanha estar vivendo o momento das grandes navegações, o momento de exploração, o momento de novas conquistas de terra. Tá? Dúvidas até aí, gente? Pode repetir a resposta? Sim, Professor, porque Portugal vivia o momento das. O meu tá certo é que na hora que você foi falar, o meu travou. Só um minutinho, só um minuto, por favor. Das grandes navegações. Oi, amor, pode falar agora. O meu tá certo, é que bem na hora que você foi falar, se estava ou não, travou aqui o Wi-Fi. Tá, repete para mim sua resposta. Sim, pois nessa época Portugal estava à procura de terras para colonizar. Tá perfeita a sua resposta, tá ótima. É isso mesmo, que é o momento das grandes navegações, porque era através das grandes navegações que eles iam fazer a conquista das novas terras, né? Então, é exatamente isso, tá? Vamos lá agora, gente. A gente vai pular a página 40, porque eu só tive uma pessoa que fez o sextante. Foi uma ou duas pessoas só que fez esse sextante. Aí a gente vai, então, lá para a página 43. Todo mundo lá na página 43, por favor. Todo mundo chegou lá na 43? Sim, prof. Sim. Observe o mapa do Brasil com algumas cidades e a Rosa do Vento. Então, a gente tem lá um mapinha com São Luís, Palmas, Fortaleza, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Rio Branco e Manaus. Imagine que um avião, ele decole do Rio Branco e se dirija para Palmas. Ele estará voando de oeste para leste. Então, seja de oeste, onde o sol se põe, para leste, onde o sol nasce, né? Então, dizemos que a sua direção é leste. Preencha a tabela abaixo, indicando a direção do avião em cada caso. Leve em consideração a cidade de partida e a cidade de destino. Então, se eu estou em Salvador e eu quero chegar em Fortaleza, qual é a direção que eu quero ir? Sul até norte. noroeste. Direção norte, gente. Ó, Salvador. Tá? Ó, imaginem aqui, ó, norte, sul, leste, oeste. Se eu estou em Salvador e eu quero ir para Fortaleza, que tá para cima, ó. Salvador, Fortaleza. Quem é que tá aqui em cima? Não é norte? Sim. É que Então eu a tinha direção visto é a norte, alteração no gente. início. Então, o meu tá Não. certo, Pro. Eu coloquei sul até norte. Tá pedindo Isso, para tá levar em certo. consideração o lugar de onde saímos e o lugar onde vai. Aí é do sul para o norte. Sim, mas a resposta correta é só norte. Porque ele quer saber, ele não quer saber a sua partida, ele não quer saber da onde você está partindo, ele quer saber a sua chegada. Não tá errado o que você colocou, do sul para norte, tá? Mas a chegada é norte. Tem que ter na cabeça essa ideia que a chegada é norte,
tá? Manaus para Palmas. Norte, Noroeste até Sudeste. oeste. Sudeste, exatamente. Palmas para São Luís. Sudoeste até Nordeste. Correto, Nordeste. Porto Alegre, São Paulo. Sudoeste até Noroeste. Sudoeste para Nordeste. Então, ó, tanto São Luís como São Paulo é Nordeste. E São Paulo para Porto Alegre. Noroeste até Sudeste. Sudoeste. Tá. Então, ó, resposta correta. Norte, Sudeste, Nordeste, Nordeste de novo e Sudoeste. Tudo bem, gente? Professora, Ah, você pode repetir a pergunta de novo? repetiu o quê, ó, Lucas? A pergunta? Gente, alguém entendeu o que ele falou? Porque tá cortando. Perguntando. Ele tá pedindo pra repetir de novo. A resposta que ele quer, porque tá cortando o áudio dele. Então, ó, Norte, Sudeste, Nordeste, Nordeste e Sudoeste. Na 2. Antes do surgimento dos aviões, o ser humano já havia viajado pelo mundo nas embarcações. Como os homens da antiguidade se orientavam nas navegações? Como é que era a orientação antigamente? Prof, eu coloquei assim. Olha as estrelas. Não entendi o que você falou. Ô, prof, eu coloquei assim. Eles recebem a observação do Sol, da Lua ou das estrelas. Era a maneira mais prática de chegar ao seu destino. E quando Correto. se perdessem, tinham a orientação do Sol, pois ele nasce do lado leste. Perfeito, perfeito, perfeito. Ou seja, eles se orientavam pelos astros, né? Porque o Sol, a Lua, as estrelas são astros. Oi. Eu coloquei bússolas e mapas. Então, antigamente não tinha bússola e mapa. Era pelos astros. Primeiro vieram os astros, depois que veio a bússola e mapa. Apaga e coloca pelos astros. Tá, no 3 vocês conseguiram desenhar a Rosa dos Ventos? Ô, professora, não sei se o meu tá certo. Posso mostrar? Pode. Mostra para mim. Cadê tu, Laís, que eu não tô te achando aqui? Tá certinho, Laís. Ótimo. Sempre quando você fizer uma Rosa dos Ventos, Laís, procura colocar com cores diferentes dos pontos cardeais para os colaterais, para você não se confundir, mas tá ótimo, tá? Então, mas quem não fez a Rosa dos Ventos, depois tenta fazer a Rosa dos Ventos, tá? A 4 a gente vai pular, porque essa é para ser feita em sala de aula. Não tem como... Não tem uma bússola, né? A gente teria que fazer com uma bússola, né? Mas não tem. Vamos para 5, da página 45. Vamos lá. Que tipo de instrumento de navegação o homem está utilizando e para que serve? Que instrumento é esse que ele está usando? Um telescópio. Prof, eu coloquei assim, um telescópio ou lupa. É um instrumento que permite observar objetos longe.
Tá, quem mais colocou o quê? Coloquei que é um sextante, professora. Exatamente. Gente, não é lupa, é o sextante. Olha o desenho do triângulo lá do sextante, tá? Então, o que ele está usando é o sextante. Para que serve o sextante mesmo? Meninos? Observar Meninas? estrelas e essas coisas? Também, mas ele serve exatamente para quê? Para a gente ver a latitude, né? E para medir a distância. Então, coloquem aí, completem. Medir a latitude e a distância. Todo mundo colocou? Todo mundo colocou a resposta certinho aí? Vamos lá, na B. Esse instrumento ainda é importante para a navegação? Por quê? O que vocês colocaram? Não. Colocaram que não? Eu coloquei que sim, mas já No caso existem coisas aqui- mais modernas, porque senão. É, só isso. É exatamente. Ele é importante, sim, porque ele é um símbolo histórico das navegações. Mas hoje, como a Laís mesmo falou, ainda já existem aparelhos mais modernos, tá? Então a resposta é sim, porque ele é um símbolo histórico, tá? Vamos lá, pessoal. Página 46. Na página 46, ele está falando aí no texto em relação aos pontos cardeais, né? Bom, vamos lá então. Na verdade, são respostas pessoais, então cada um vai dar a sua resposta pessoal, tá? Então, ó, a que horas do dia o sol bate na janela do seu quarto? Alguém tem noção, mais ou menos? E o tempo? Então, fala para mim. É 6h50, 6h30, por aí. Então, No meu por é quê? 6 Por causa e da 15. posição da sua casa. Oi? No meu é 6h15, mais ou menos. Tá. Mesmo agora no inverno ou só no verão? Mesmo agora no inverno. Tá. Então, ó, olha só que Verão, interessante, gente. A posição Pra da mim casa. é 5h50, por ali. Então, olha que interessante. A posição da casa, ela muda e a incidência do sol também. Agora são 9h54. O sol ainda não chegou na janela do meu quarto. Chegou bem, só algumas flechinhas de sol. Por quê? Por conta da posição da minha casa. Então, conforme a posição que a gente está, a incidência de sol ela vai ser maior ou menor, tá? E das roupas do varal? O que vocês colocaram? Elas recebem a luz solar, as roupas do varal da sua casa? Sim. Então, da minha Sim. também. Recebe bastante sol agora no período da manhã. No final da tarde, lá pelas 3 horas, 4 horas, já não tem mais sol. Na parte onde eu estendo roupa. Então, ó, são respostas pessoais essas, tá? Vamos lá agora para a página 50. Todo mundo foi para a página 50? Sim. Então tá. Observe a imagem do campus da Universidade Mackenzie. Então a gente tem uma legenda lá. O que está em número romano 1 são as quadras. Número 2, os auditórios, o Auditório Rui Barbosa. O número 3 é o Centro Histórico. O 4 é a Escola de Engenharia.
e o 5 é o edifício João Calvino. Em que par de coordenadas, né, que é a letra X do número, se localiza o prédio do auditório Rui Barbosa? Em que localização está o prédio do auditório? Se localiza no C vezes 4, C4. Laís, olha lá de novo. C5. No C5, gente. É no quadradinho do 5 o auditório. Olha lá de novo para você ver. É no C5. O auditório é o 2, é o de número 2, ó. Tá? Então, o auditório, ele se localiza no C5, ok? E o prédio com coordenadas E7 e as coordenadas B5, quais prédios são? O edifício João Calvino e a escola de engenharia. Vamos lá. Edifício João Calvino é o E7. E o B5 é o centro histórico. Olhem de novo lá para vocês verem. No B5. Ô, professora, Ah, eu coloquei que nada se localiza. não, tá errado. É o, Professora, na 4, eu coloquei C4. Na A, eu coloquei C4. é C5. C5. Página 50, Sara. É C5. E na B Mas é eu o... coloquei na A e deu Gente, fala um de cada vez, senão eu não consigo entender. Cortou tudinho. Eu contei na letra A e deu C4. Não, tá errado, gente. É C5. Professora, eu também olhei ali, o 10 ele tá. O 10 ele Porque é tá. o quadradinho inteiro que vocês têm que levar em consideração. É o quadrado inteiro, ó. C. O 2 tá mais pro lado do 5, ele não tá mais pro lado do 4. Se tivesse mais pro canto do lado do 4, seria o 4, mas ele tá mais pro lado do 5. Exatamente. Vocês têm que olhar o desenho. O desenho da imagem do prédiozinho. O prédiozinho tá mais pro 5, não tá pro 4, tá? Então, a A é C5 e o B é E7, edifício João Calvino, e o B5 é o centro histórico. Página 51. Podemos descobrir as coordenadas geográficas de alguns pontos na superfície da Terra. Observe o sistema abaixo e complete a tabela com a latitude e a longitude de cada ponto. Então, vamos lá. No A, a latitude é 60 graus ao sul e 105 a oeste. E o B? 20N. É 20 em direção ao norte. E a latitude e a longitude é 90 graus. 90 graus a oeste, né? Então, você pode colocar 90 graus, ó, tá? É a oeste. Então, é 20 norte e 90 a oeste. A C. 40 ao norte e 35 ao leste. Ó, peraí, gente, vamos se organizar. Tem que falar um de cada vez. Não pode falar todo mundo junto. Não fica assim, ó. 40 graus ao norte e 135 graus ao oeste. Perfeito. Deixa alguém falar agora. Quem não falou, fala. A D. 80 graus ao norte e 75 graus ao oeste. Perfeito. Aê, alguém que não falou, fala. 30 graus ao norte e 60 graus ao leste. Perfeito. Próximo, o F. Professora, a F ficou de latitude, ficou 0 graus. Isso. Leste, para mim, coloquei leste e... Não, é só 0 graus. O 0 graus ele não tem nem leste nem oeste, é só 0. Deixa eu ver aqui isso. E a longitude ficou 120 leste. Isso, perfeito. E a G?
50 graus sul e de latitude, né? E de longitude ficou 60 graus leste. Isso, perfeito. E H? 70 graus sul e 0 graus. Perfeito, gente. Tá? Deixa eu só falar uma coisa. Felipe e Adrian, eu não quero mais, a partir de hoje, isso serve para todos, comentários que quem fica saindo, quem fica entrando, tá? Ontem eu não consegui dar aula porque eu estava sem conexão. Isso acontece. As redes de conexões no Brasil inteiro estão sobrecarregadas por conta de muita gente usando. Então, não é para ficar comentando, gente. E quando a pessoa quiser saber a página, aguarda um pouquinho eu terminar de falar. Quando eu terminar de falar, eu indico a página, senão eu perco o meu raciocínio. Mas eu não quero comentários mais no chat, tá? Porque é normal a conexão cair. Tudo bem? Vamos lá, gente, então. Repete a última resposta para mim, por favor. Sim. A do H. 70 graus ao sul e 0 graus na longitude. Então, latitude 70 graus ao sul e longitude 0 graus. Professora, Ok, você pode repetir a resposta da B das 50 para mim? Da B é E7, edifício João Calvino. E B5, centro histórico. Vamos lá, gente. Página 52. Obrigado. Nada, Laís. Complete o texto que fala sobre o naufrágio do Titanic, utilizando corretamente 3 das palavras abaixo. Longitude, meridiano, posição geográfica, Greenwich, Trópico de Câncer, latitude e Equador. Então, vamos lá. No dia 14 de abril de 1912, o Titanic recebeu mensagens pelo telégrafo durante todo o dia, alertando sobre icebergs flutuantes, especialmente na região com... Longitude. Não, com... Latitude. Não, com... Posição geográfica. Isso, composição geográfica. De 42 graus... Latitude. Perfeito. Então, ó, posição geográfica de 42 graus, latitude norte e entre 49 graus e 51 graus de Longitude. Perfeito. Então, as 3 palavras usadas: posição geográfica, latitude e longitude. Aqui, gente, eles estão dando as coordenadas corretas de onde o Titanic afundou, tá? Foi exatamente nessas coordenadas que o Titanic, ele afundou, tá bom? Pegaram aí? Posição geográfica, latitude e longitude, ok? Ok, prof. Então, vamos lá. Mapa mundo político. Então, a gente tem aqui um mapa mundo, né? Notem que ao lado esquerdo do mapa mundo a gente tem aí uma rosa dos ventos mais, né? O tamanho, né, da projeção cartográfica desse mapa, o quanto ele foi aumentado ou diminuído, né? E aí a pergunta: inteiramente localizado no hemisfério norte e oriental. Quem é que está no hemisfério norte e oriental? Angola. Qual é o país? Quem? Angola. Angola. Não. Ó, Rússia. exatamente, Rússia, ó, norte, oriental. Oriental é a leste. É a Rússia que está toda na leste, tá? Inteiramente localizado no hemisfério sul e oriental. Quem é que está no Austrália. hemisfério sul? Austrália.
Austrália, exatamente. Perfeito, parabéns. Cortado pelo Trópico de Câncer. Canadá. México, Arábia Saudita, Índia, Bangladesh e Isso, Taiwan. correto. Se colocar só o México já tá bom, tá, gente? Certo. Inteiramente localizado no hemisfério norte. Para Estados cima. Unidos. Quem mais? Canadá. Isso, Canadá e os Estados Unidos, tá? Cortado pelo meridiano de Greenwich. Quem está sendo cortado pelo meridiano de Greenwich? Reino Unido. Isso, ou a Inglaterra, né? Também. Vamos lá. Todo mundo pegou? Sim. Sim. Então, ó, Sim, só professor. repetindo. Rússia, Austrália, México, Canadá e Inglaterra ou Reino Unido. Vamos lá. Ainda observando o mapa mundi, responda. É possível afirmar que o Brasil possui a maior parte das suas terras no hemisfério norte ou no hemisfério sul? No oriental ou no ocidental? Sul. No hemisfério Ocidental. sul. No hemisfério Hemisfério sul. sul, a gente tá no Ocidental. ocidental, exatamente, tá? Então, ó, o Brasil está totalmente no hemisfério sul. Isso quer dizer que o Brasil está no ocidente, tá? Dúvidas até aí, gente? Não. Ok. Podemos afirmar que o hemisfério norte é o hemisfério das terras e o hemisfério sul é o hemisfério das águas? Justifique sua resposta. O que vocês colocaram? Sim, porque no Sim, hemisfério pois é, sul há mais mares do que no hemisfério norte. Exatamente, gente. Eu coloquei a mesma coisa. Exatamente. Eu Tá posso falar perfeito. Pode. Sim, pois é desequilibrado os hemisférios, pois um lado contém mais terra e o outro contém mais água. Perfeito. Exatamente, gente. A gente tem uma grande porção de água em volta do hemisfério ocidental, né? Muito mais porções de água. E no hemisfério oriental nós temos muito mais países, tá? Tem água também, mas a gente tem uma porção de terra maior que no hemisfério sul, tá? Dúvidas até aí, gente? Não, professora. Não. Vamos para 6, então. A foto abaixo retrata a cidade de Macapá, única capital brasileira cortada por essa linha imaginária. Nela está construído um monumento chamado Marco Zero, que contém um relógio de sol e um terraço para visitação. É possível ao visitante trocar de hemisfério a todo momento? Quanto a um jogo de futebol no estádio, conhecido como Zerão, o campo é demarcado por essas linhas imaginárias, fazendo com que os times joguem em hemisférios diferentes. Qual é o nome dessa linha imaginária do estado que ela está atravessando? Equador no Equador e o Amapá. estado é Macapá. Exatamente, gente, é a linha do Equador e ela está no estado do Amapá. Então, nossa correção vai parar aqui hoje, mas na próxima aula eu vou entrar um pouquinho mais com a matéria e na outra a gente termina aí de fazer o restante das correções, tá? Fiquem na sala um pouquinho, só para eu verificar aqui a lista de chamada, tá bom? Só um minutinho. Gabriel tá aqui. A Adrian tá aqui. A Geraldelli tá aqui. Fernanda. Giovana Lima. Gustavo Peixoto.
Gustavo, João Pedro, ok. Júlia, Lucas Guedes, ok. O Bruno, Samuel, a Sara. Ok, então estão dispensados. Obrigado pela aula, gente. Até Beleza, tchau, próxima professor. semana. Tá Nossa, bom? também tô aqui. Tchau, tchau.